Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Bom, começando aqui pelas operações do índice no dia de hoje, 25 do 11, olha, tô doida, tô adiantando tempo. 25 do 8, vamos lá. Eu cheguei para operar, eu acho que já era umas 9h30, tá? Então, o que aconteceu? O índice, ele começou com essa linda pernada aqui de baixo. Eu fiquei de fora, eu fiquei aguardando um repique para poder vender também. Logo em seguida, ele começou a mostrar força compradora. Eu fiquei aguardando para ver se era força compradora mesmo, daí eu fiquei de olho no volume, tá vendo que o volume meio que ficou igual, quase ultrapassando o volume anterior das vendas. Então eu falei assim, bom, provavelmente ele tem chance de reverter e voltar até o topo do dia, tá? Então, qual que foi a minha primeira ordem? Minha primeira ordem foi aqui, eu fiz uma compra, por quê? Porque ele já tinha virado essa média para cima, tá? Então, assim que ele cruzou a média de 21, e no fechamento, não lembro agora se foi no fechamento do candle, não me lembro agora, tá? Mas eu acabei fazendo essa compra aqui, coloquei o meu stop aqui, mais ou menos, tá? E eu só consegui uma pequena parcial saindo por aqui. Aí depois aqui ele me estopou, então eu saí com um pequeno prejuízo, tá? Minha segunda operação, ele fez essa barra vendedora aqui super forte com volume vendedor, daí eu falei assim, bom, provavelmente ele já estava com volume alto antes da barra fechar. E aqui ele também tinha feito um engolfo não, né? É aquela... Eu esqueci como que é. É aquela Bear Bull 180, tem uma coisa assim que é quando ele reverte, Twin Towers, tem vários nomes assim, mas é como quando uma barra anula a barra anterior de mesma força. Então eu vi que essa barra aqui é um padrão de reversão, logo em seguida eu fiz a minha operação aqui de venda, tá? Fiz minha venda aqui. Não foi minha venda aqui não. Errei, aqui tinha sido meu stop. Perdão, aqui tinha sido o meu stop. Ah, entrei aqui, ó. Eu entrei aqui no fechamento dessa barra anterior, certo? Que foi uma barra de força com volume comprador. Eu entrei aqui, o que aconteceu? Levei um stop aqui, coloquei o stop curto. Qual que deveria ter sido o stop normal? Porque normalmente eu uso stop de 200 pontos. Nesse caso, eu não quis arriscar muito. Eu falei, olha, 200 pontos está acima das médias, então tá ok. O stop ideal teria sido aqui, acima desse topo anterior. Mas eu não fiz isso, então eu me ferrei. Levei esse stopinho aqui, tá? Depois, o ativo continuou mostrando força, se segurou na região das médias, então reparem que ele não conseguiu fechar acima dessas médias. Logo em seguida, ele fez esse candle aqui bonitão vendedor. O volume não estava lá, aquelas coisas, mas estava um pouquinho acima das médias e eu acreditei nessa vendinha aqui. E já estava quase chegando no fundo anterior. Então, nessa região aqui, eu fiz uma outra venda. O que aconteceu? Ele não foi. Então, reparem que aqui eu só consegui sair com uma parcial curta, se eu não me engano, aqui foi 100 pontos. E depois ele começou a bagunçar, tá vendo? Ele voltou, ficou me dando calor nessa operação. Eu tinha entrado aqui, né? Então, ele ficou me dando calor na operação, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Daí, eu acabei saindo com alguns contratos aqui e zerei a minha operação aqui, beleza? Eu falei, vou esperar ele mostrar que ele tá fechando. Vendi de novo nessa região aqui. Então, eu vendi aqui, a barra ainda estava formando, mas eu fiquei acreditando, eu falei, meu, ele tá segurando muito nessa região de médias, tá deixando bastante pavio, mas eu vou insistir nessa venda novamente, tá? E foi aí que eu consegui, e foi aí que eu consegui a minha movimentação boa do dia, que daí eu acabei saindo aqui com as minhas primeiras parciais, saí aqui com outra parcial e saí aqui, eu acho que com 400 pontos. Foi a minha outra parcial. Não foi, oh meu Deus, que meta linda, maravilhosa, mas como eu tinha tomado uns losses anteriores, eu falei assim, tá bom por hoje, vou aguardar outras oportunidades. Aí depois, o índice meio que ficou bem bananado, ele quis voltar para cima, foi até a região de VWAP, que serviu como resistência para ele, ficou bem lateralizado na região da VWAP,
foi até a média de 200 do 2 minutos, que também serviu como resistência para ele, e depois ficou super lateralizado, sem direção nenhuma, e é do jeito que ele está agora, tá? Operação que eu teria feito se eu tivesse na frente da tela. Provavelmente eu teria entrado no rompimento da primeira barra do dia, então depois dessa primeira barra grandona, eu teria, mesmo com a média, talvez, não sei se eu teria entrado aqui na mínima, mas o stop teria que ter ficado aqui, e a parcial pelo menos 1 para 1, tá? Essa teria sido uma possibilidade de entrada. Segunda possibilidade de entrada, essa single bar que ele deixou. Então, 1, 2, 3 candles para uma direção, um candle na direção contrária, você faz uma venda, nesse caso, aqui, deixa o seu stop aqui, e a parcial é de 1 para 1. Então, essa parcial aqui, você coloca ela aqui para baixo e você vai trabalhar com um alvo, pelo menos aqui. Se você tiver com mais contratos, você sai com, sei lá, metade dos seus contratos aqui e a outra metade você deixa andar, beleza? Então, essa teria sido as minhas únicas 2 operações que eu teria feito no começo do dia, beleza? Não sei quem opera padrão de candle. Aqui, ele deixou um martelo, tá vendo? É um martelo que é um padrão de reversão, que indicaria que que ia continuar subindo, mas eu não opero o padrão de candle, tá? Eu opero figuras gráficas, então bandeira, triângulo, essas coisas, eu até opero. Mas padrão de candle, assim, só ele isolado, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer análise, beleza? Então é isso, encerrei com R$170. Agora, no Dolinha, foi uma festa do caqui no Dolinha. Opa, não, aqui foi só no simulador, calma. Aqui no Dolinha, que é festa do caqui nada. Hoje no Dolinha foi bonito. Ó, o Dolinha, deixa eu ampliar aqui. Eu acho que eu fiz 2 operações do dólar só. Aqui, 2 operações do dólar. Foi lá, é isso aí. Ó, então, começo do dia, dólar tava embananado, super lateralizado, tá? Fiquei aguardando ele romper para cima ou para baixo. Eu entrei pela linha d'água. Tá vendo que essa barra aqui, cadê minha seta? Esta barra aqui é o fechamento do dia anterior. Então, repare que a última barra do dia anterior foi... Meu gato tá fazendo barulho, ele tá querendo entrar em algum lugar aqui. Calma lá. Aí, pronto, gato fazendo gatice. Então, como eu ia dizendo, calma, já me perdi. Linha d'água, muito bem. O último candle do dia anterior foi nessa região aqui. Então, eu já uso um indicador que chama Prior Coach. Nesse caso, eu acho que são pontos de decisão, que ele já me mostra a máxima, cadê? Ó, a mínima, o ajuste, o fechamento, a máxima, cadê? Ixi, nem sei onde que tá a máxima do dia anterior, mas ele me mostra todos os pontos relevantes do dia anterior e ele deixa mostrando para mim no gráfico, tá? Então, fechamento, qual que é o setup da linha d'água? O candle que fechar em direção para venda, você entra vendido. Se o candle fechar em direção a compras, você entra comprado. É mais seguro você observar pelos 5 minutos e pelo 15 minutos, mas eu, ultimamente, estou operando pelo 2 minutos e estou tendo bons resultados. Então, eu estou operando pelo 2 minutos e está dando certo, tá? Porque se eu espero pelos 5 minutos, o fechamento do candle, ele já andou pra caramba. E daí, normalmente, eu já perco um pouco do movimento. Então, eu entrei aqui, que foi bem no fechamento do candle, deixei o meu stop acima da máxima. E qual que é o correto, né? O correto é você fazer a sua entrada aqui e colocar uma parcial de 1 para 1, pelo menos. Eu não tô operando muito desse jeito. Então, eu tô saindo com uma parcial de 5 pontos e a outra parcial eu tô deixando para 20 pontos. Nesse caso, eu fui andando com o meu outro contrato, eu fui meio que fazendo um candle a candle e eu acabei saindo aqui. Tá vendo que ele chegou até me dar, acho que quase, bastante dinheiro de lucro, mas ele acabou voltando e me tirou aqui. Foi até bom que eu saí quase no final do movimento, então, sem arrependimentos. Nesse caso, depois disso eu fiquei esperando ele me dar outra oportunidade de venda.
que foi o que aconteceu aqui. Então, perceba, depois ele foi, retraiu até a média de 21 períodos, não mostrou muita força vendedora, então repare que o volume não estava tão vendedor assim, e as barras estavam com muito pavio, então não estava bem interessante. Aí depois ele fez esse candle bonito, daí eu pensei, agora sim, o volume já estava acima da média dos candles anteriores, e já estava com uma barra um pouco mais expressiva, uma barra com bastante deslocamento. Entrei mais ou menos no fechamento dessa barra. Tomei um calor do caramba. Então, eu entrei exatamente aqui, coloquei, eu acho que o meu stop aqui, mais ou menos, eu acho que deve ter dado uns 12 pontos. Nesse caso, passei um calor, olha até onde que veio esse danado aqui, e daí depois ele me deu um pouquinho de parcial. Então, ele me deu aqui, não lembro quanto de parcial, uns 5 pontos, e daí depois eu acabei saindo no zero. Mas tá bom, fiz 2 operações com um pequeno lucrinho, e daí depois ele, deslanchou para compras. De acordo com o meu operacional, talvez eu teria entrado aqui, ó, mas não, para mim já estava bom financeiramente falando. Então aqui que teve uma barra com bastante deslocamento, só não teve tanto volume, mas caberia uma compra aqui, deixando um stop aqui e parcial de pelo menos 1 para 1 com um alvo, sei lá, um alvo secundário pelo menos até a média de 200, que ele foi bonitão, tá? Talvez eu não teria feito essa entrada porque ele estava bem próximo da VWAP, talvez seria um motivo aí para segurar essa minha operação, tá? Mas basicamente foi isso, daí depois ele ficou essa coisa linda, maravilhosa, horrível aqui, e depois ele fez aqui, ó, aqui talvez uma possibilidade de venda. Tá vendo que ele fez essa pequena pernada de baixa, fez um pullback em direção às médias e depois ele voltou? Então, aqui caberia uma venda. Então, você faz uma venda aqui, coloca o seu stop na máxima dos candles anteriores e coloca a sua parcial pelo menos 1 para 1 e deixa andar. Ele teria meio que enrolado, não teria dado calor, mas teria meio que enrolado por aqui, mas depois a operação teria andado, tá? Uma outra operação talvez entrar no fechamento desse candle aqui, talvez, ó, então entrada aqui, então fez a mesma coisa, fez um respiro, um tipo de bandeirinha, retorno à média aqui, depois, aguardando esse candle aqui fechar, você poderia entrar no fechamento desse candle, colocando um stop aqui na máxima, também teria dado certo, tá? Eu acho que é isso, são as possíveis operações do dia de hoje. Aqui não teria dado, teria dado mais ou menos certo, então vai. Fez uma pernada de alta, fez um respiro em direção às médias e depois o ativo continuou. Então, no que ele fez esse respiro em direção às médias, você pega e faz uma compra na superação da barra e coloca o stop na mínima parcial de 1 para 1. Aqui a única coisa é que estava próximo da média de 200, mas também uma possível operação. Agora sim, eu acho que é só. 5 minutos também não tem muita coisa aí para comentar, né? Muito lateral, muito enrolado. Prefiro não operar quando ele tá com essas características aqui. Beleza? Então é isso, galerinha. Aqui foi hoje? Não, isso aqui foi ontem, ó. Isso aqui foi hoje. Realmente não deu tantas oportunidades quanto o dia bonito de ontem, mas consegui fazer um chorinho por aqui. Tá bom demais. Beleza? Comenta aí o que você achou, se você gosta desse tipo de análise. Se você quer ver mais conteúdo parecido, se eu devo continuar com essas análises e se te ajuda de algum jeito, se você fez alguma entrada parecida, comenta aí embaixo que eu adoro ler os comentários, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.